Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja sobre todos vocês. Amém. Estou muito contente de estar aqui mais um momento na presença de Deus, podendo falar da tua santa palavra ao teu coração. Amém? Te convido a abrir tua mente, teu coração para o entendimento que nós estaremos lendo hoje. E hoje nós estaremos lendo Marcos de número 11. Olha que a palavra de Deus nos ensina. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e a Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, vocês encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou nele. Desamarrem e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Ele observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia para com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estava comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. O chefe do sacerdote e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, ela secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: Levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que está dizendo, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer assim? Respondeu Jesus: Eu lhes farei uma pergunta. Responda-me, e eu lhes direi o que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, ele temia ao povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui mais um pouco dos ensinamentos preciosos de Jesus para mim e para você. Aqui a gente vê que Jesus estava tendo aquela entrada triunfal, a entrada poderosa, aonde todos estavam dizendo bendito é o Senhor, né? Ali a gente vê que um símbolo de vitória, um símbolo de triunfo, da paz, da vida eterna que estava sendo pela entrada triunfal de Jesus Cristo, né? Aquele povo estavam reconhecendo que Jesus é o Messias, é o Yeshua, né? É o que havia de vir ao mundo para trazer a salvação. Então eles estavam ali triunfando a entrada de Jesus em cima do jumentinho, né? Ali onde as pessoas estavam colocando
os seus mantos pelo caminho, outros estavam espalhando ramos, algumas traduções diz ramos de palmeira, que diz, né, que é um símbolo de triunfo, de vitória, e estavam sendo cortados e colocados no caminho. Então todos estavam gritando bem alto: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Né? Bendito é o reino vindouro de nosso Pai. Hosana nas alturas. Meus amados, posterior a isso, Jesus chegou, a gente vê aqui que chegou no templo, onde é um templo de oração, de adoração ao Deus Altíssimo. E quando Jesus se deparou ali com o pessoal fazendo barganha, o pessoal usando das portas do templo para fazer comércio, né? Você imagina assim, você indo no templo da igreja, um monte de cambista, um monte de vendedores usurpando o povo, vendendo pomba, vendendo cabrito, vendendo todas essas coisas, trocando, ali tirando o dinheiro do povo, superfaturando todas as coisas. E Jesus, ao ver aquilo, ele ficou extremamente revoltado. Algumas palavras dizem que algumas traduções, e em outras partes também, Mateus, Lucas, a gente vê que Jesus fez ali um tipo de um chicote com uma corda e ele começou simplesmente a arrebentar tudo, simplesmente chutar as mesas, colocar aquele povo para correr, porque o que acontece? Ele diz: aqui é a casa do meu Pai, é a casa de oração, vocês não têm o direito de estarem aqui fazendo isso, usurpando o povo, subtraindo o dinheiro do povo que vem de tão distante para adorar a Deus, vendendo sacrifício quando eles não têm um sacrifício perfeito, não tem um animal perfeito, às vezes eles deixavam para comprar lá, e eles ali superfaturavam as coisas e tiravam todo o sustento do povo. Então Jesus ficou extremamente revoltado e chamou mesmo ali de covil de ladrões. Então, para os dias de hoje não é diferente, meus amados. Existe muito ainda, no meio do povo de Deus, muitas pessoas querendo se aproveitar, muitas pessoas usando de má fé para tirar dinheiro das pessoas que adoram a Deus, que têm fé em Deus. Então o que acontece? Nós temos que ter muito respeito com a obra de Deus, temos que ter muita cautela, entende? Porque a casa de Deus é lugar de adoração, é de louvar ao Senhor com santidade. Amém? Então a gente vê que em todo o tempo Jesus estava sempre querendo trazer a restauração de todas as coisas. Isso é o que nós temos que ter no nosso coração também. E ali a gente vê que Jesus passou de frente a uma figueira, e essa figueira não tinha fruto, e Jesus queria comer o fruto dela. E simplesmente ele foi e amaldiçoou aquela figueira. E quando eles estavam voltando, Pedro olhou para aquela figueira e viu novamente ela, e viu que ela estava totalmente seca até a raiz. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e tira-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, isso acontecerá. Então, meus amados, o poder da fé não está condicionado a nós, na força do nosso braço. Ter fé em Deus, meus amados, é você entender que o sobrenatural acontece, que as coisas sobrenaturais, aquilo que eu e você não temos condições de fazer, Deus faz. Tendo fé em Deus, pedindo ao Senhor sem duvidar no coração. Então eu não sei o que é que você está precisando, eu não sei qual é a sua dificuldade, o que está trazendo angústia ao teu coração, mas a palavra de Deus aqui é muito clara. Jesus está dizendo isso. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Por que Jesus está falando que já aconteceu? Porque Deus, ele é eterno. Então, se você está pedindo algo para Deus, vamos por um exemplo. Se você está falando assim: Senhor, eu preciso muito de uma porta de trabalho, e você está orando, persistindo, tendo fé que Deus vai te conceder isso, Deus já te concedeu, porque ele é eterno. Ontem já foi, hoje para Deus também já foi, amanhã para Deus também já foi, 100 anos para frente também já foi. Se Jesus já voltou ou não voltou, já foi para Deus. Ele sabe de tudo. Então, o que você estiver pedindo para Deus, entenda, fica feliz, porque já aconteceu. Amém? Então, creia no que você está pedindo a Deus. Coloque nas mãos do Senhor e creia. E no momento certo, Ele vai te entregar, vai suceder o que você está pedindo. Amém? Então, ele fala algo aqui muito importante para que não seja uma pedra de bloqueio de você falar com Deus. Olha só que importante isso. Aqui no 25, ele fala assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe
perdoe os seus pecados. Meus amados, eu e você, todos nós somos pecadores. No nosso dia a dia nós cometemos tais pecados, sim. Não viver é diferente de você viver no pecado, de viver pecando deliberadamente. Isso é uma coisa. Agora, os pecados corriqueiros, os pecados do dia a dia acontecem. Um dia você está nervoso, soltou uma palavra que não devia, logo você pede perdão para quem você disse aquilo, ou se disse simplesmente ao ar, você pede perdão a Deus, né? Ou você fez alguma coisa ali que chateou alguém, você pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa. Isso são os tipos de pecado que acontecem no dia a dia. Agora, viver o pecado, eu sei que eu não posso ver pornografia faz mal, eu estou assistindo pornografia. Isso é viver o pecado deliberadamente. O que é deliberadamente? Eu sei que não é bom, eu sei que não pode, eu sei que desagrada a Deus, que faz mal e eu estou fazendo. Entende? Eu sei que eu não posso usar droga, então eu estou usando. Eu sei que eu não posso ficar bêbado, eu fico bêbado. Então, meus amados, se você tem esses tipos de atos, se você tem esse tipo de conduta para com Deus, você está pecando. Você está vivendo uma vida de pecado. Então isso desagrada a Deus. E ele fala algo muito importante. Se você tem ainda algo contra uma pessoa, peça perdão. Ou perdoe a pessoa. Porque se você não fazer isso, Deus também não vai te perdoar desses pecados que você está dizendo, que você está fazendo. Entende? Então, meus amados, se tem mágoa no coração, se tem alguma coisa dentro do seu coração, você entenda. Você que está morrendo, não é a pessoa. Você está morrendo. É a mesma coisa de você tomar o remédio, tomar o veneno do que você quer dar para o seu amigo. Né? Você quer trazer um veneno para a pessoa, mas quem está tomando o veneno é você. Isso é o poder da mágoa, vai te matando, te consumindo por dentro. Né? Aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que não sai essa virtude de Deus de perdoar, seja lá quem for o que tenha feito. Se você não tem condição de fazer isso, muito menos Deus vai te perdoar do que você faz de errado. Então, meus amados, isso é um perigo. Seja puro de coração para que Deus possa te perdoar de todas as coisas e se agradar de você. Amém? Então, meus amados, a gente vê que a todo tempo ali os religiosos, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei queriam de alguma forma pegar Jesus, de alguma forma incriminar, matar Jesus antes do tempo. E Jesus sempre respondia com sabedoria. Né? Ali o finalzinho ele diz assim... Os homens da lei perguntaram: que autoridade você está fazendo essas coisas? E Jesus responde com uma outra pergunta: se vocês responder se o batismo de João era do céu ou era de homens, eu responderei com que autoridade eu farei. E ali eles viram que, independente da resposta, eles sabiam a resposta, mas o que eles respondessem, Jesus ia pegar eles no pulo, eles seriam pegos porque eles eram errados. Amém? Então, meus amados, essa é a palavra de hoje. Creia no que você está pedindo a Deus. Limpa o teu coração para que Deus se agrade de você e receba a tua oração. Porque um coração cheio de mágoa, um coração com rancor, um coração que vive o pecado deliberadamente, meus amados, não passa nem do teto a sua oração. Agora, se você limpar o teu coração, clamar a Deus por misericórdia e viver a vontade de Deus, creia, tudo que você está orando está sendo depositado diante do trono de Deus e já aconteceu, você já recebeu, é somente você esperar o tempo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e fique na graça e na paz de Jesus.